Gente, começando mais um Sucesso a Tiracolo. Como você sabe, se não sabe, deveria saber, tá? Se não sabe, já pega a canetinha aí e anota. Ou agora que é era da digital, pega o celular e anota. Que dia tem Sucesso a Tiracolo? Toda segunda e toda sexta-feira aqui no canal do YouTube. E depois circula pelas redes sociais, vai para Facebook, um monte de plataformas. Como que eu faço se esteja para ajudar? Ou faz um Pix de 1.500 ou se inscreve aqui no meu canal e já compartilha essa live para todo mundo, tá bom, gente? E esse lugar incrível que eu estou, que vale a pena essa dica que eu falo em todo o programa, é o Old School. Old School fica localizado em São Paulo, capital, no bairro do Cambuci. Então, passou por aqui, ou vai a trabalho, ou tá aqui a lazer, venha conhecer. Só abre aos sábados, tá? Só abre aos sábados. Então, venha conhecer, venha com a família. Tem acho que mais de 40 máquinas de pinball, tem sacolinha antiga do mapping, juba elétrica, é incrível. Old School, venha conhecer. E agora vamos falar com ela, que é palestrante e mentora de transformação de vida. Eu vou querer saber mais sobre isso. Mas uma salva de palmas para ela, Fabi Vaz. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada por ter me convidado para esse programa. E, gente, só vou falar uma coisa. Esse lugar aqui é incrível. Demais, você gostou? Incrível. Ó, se você é geração X ou Y, você vai gostar. Agora, se é geração Z, não vai gostar muito, não. Será que geração Z não gosta? Eu não sei porque eu não faço parte, né? Mas, olha, gente, isso aqui tem incrível, muita né? coisa antiga, muita coisa... Putz, eu tô olhando aqui um monte de pinball que eu jogava. Gente, é muito gostoso. É gostoso. Olha, não tem vontade de ir embora, não. Não, dá vontade de ficar aqui para Tá. sempre. Aqui é Exato. demais. Vale a pena conhecer, viu, pessoal? Vale muito. Conta pra mim, eu tô curiosa, vocês não estão curiosos para saber como que é esse seu trabalho. Palestrante nós vamos entrar já, mas como que foi essa segunda, como que fala? Nomenclatura, não? Como que fala o segundo... Título. Título. Bom, Como que surgiu? Vamos começar pelo começo. Começar pelo começo, a gente vai ficar aqui até amanhã, tá? Então vamos começar pelo meio? Pelo meio. Onde que é o meio? O meio é o seguinte, na verdade, eu vou contar muito rapidamente, Ok. tá? Então, por que que eu me auto-intitulo mentora de transformação de vida? De vidas, no geral. Ok. Por vários motivos. Eu já fiz bastante coisa na minha vida. Então, E eu também, menina. Umas coisas até que eu me arrependo. pois é, mas tudo isso, mesmo quando a gente se arrepende, sabe o que que é? Lição. Perfeito, é isso. Perfeito, entendeu? É isso Então, mesmo. eu fiz não sei o que não devia ter feito. Mas se você não tivesse feito, você não ia saber. Como ia saber? Com certeza. Exato. Então, o que aconteceu? Vamos lá, vou começar lá nos meus 18 anos. Hoje eu tô com... Não vou falar. Mas... Não, jamais. Não, eu falo, gente. Não tenho problema. Eu não sei quando que vai ao ar. Não sei se vai. Vai ao ar. Não, que vai ao ar, vai. Mas eu não sei se isso que eu vou falar, porque é uma questão de data. O dia que Pode eu tô falar. gravando, hoje é dia 13, no dia 17 eu faço 43 anos. Ou seja, daqui 4 dias é meu aniversário. Uau! Vamos dar esses parabéns! Tá ótima, tá maravilhosa. Provavelmente, quando for ao ar, já vai ter passado meu aniversário. Então, eu já vou estar com 4.3 com muito orgulho, tá? Linda. Mas eu vou te dizer que não foi sempre que eu me orgulhei da minha idade. Então, isso tudo tem Todo a ver mundo com... passa por esse momento, né? Passa. Tem gente que fala que a gente se preocupa com os 30, depois com os 40. A minha idade que eu não queria fazer aniversário foi quando eu fui fazer 29. Juro. Eu porque não você queria. Várias coisas. Você começa a pensar, o que eu já fiz nessa vida, o que eu já construí, E esse é o problema. Né? Porque, corrija se eu estiver errada, a maioria das pessoas foca no que faltou, onde não chegou. E onde conquistou? E o caminho das conquistas? Lógico, como você falou, eu costumo dizer que os tropeços são a parte talvez mais importante da nossa caminhada. Porque é ali que a gente fala, putz, então cair no chão, rala o joelho. Olha Sim. que coisa. Então vai aprendendo, né? Sim, é isso. Então, o que acontece? Não é só uma questão que a gente foca no que faltou. A gente também faz uma comparação extremamente injusta. A gente se compara com os outros. Isso. Tá? E uma das coisas que eu falo muito é o seguinte, gente. Quem vê palco não vê bastidor.
Por quê? É verdade. Vamos pegar nós duas aqui. Eu e a Sil estamos aqui. Vocês estão vendo? Nossa, porque as duas, porque bonitona, maquiada, com roupa assim, no lugar legal, Laís, não sei adorei, o quê. amei. Obrigado, Laís, também, que ficou maravilhoso. Só que, vocês sabem, eu tô aqui gravando, a Sil tá aqui. Você sabe quem tá na minha casa me esperando? Você sabe o que eu tive que abrir mão pra estar aqui hoje? Exato. Hoje é um meio de feriado, porque amanhã é feriado. Sim. Então, assim, lógico, eu aceitei com o maior prazer, gente, não é Linda, sacrifício nenhum de ter vindo aqui, mas se eu quisesse viajar, eu não poderia, eu marquei esse compromisso. Sim. Então, é isso que é o bastidor. E esse bastidor as pessoas não costumam ver. Por quê? É como eu sou atriz, né? Você vê um espetáculo, por exemplo, de 1h10 que eu faço, um exemplo. Para chegar em 1h10, eu tô ensaiando já essa peça, que eu tenho uma estreia realmente, aliás, já anota aí, 20 de janeiro de 2023. Eu estou estudando essa peça já tem 4 meses. Né? Uma peça, a gente saiu 3 horas para limpar 20 minutos de texto. 3 horas para 20 minutos. Limpar, fora o ensaio, né? A diretora faz. E quando você vê lá pronto 1h10, você fala, nossa, ele ganha dinheiro para trabalhar 1 hora por dia. Não é 1 hora por dia. É o bastidor. Exatamente. É o que veio. Isso é muito fácil, vamos dizer assim, de entender na sua carreira como atriz. Perfeito. Agora, a gente tem isso também na nossa vida. Por quê? Porque isso aqui é o que a gente está aparecendo. Hoje, com rede social, todo mundo está no palco. Né? Gente, vocês vão me perdoar, eu não lembro quem falou, mas eu lembro muitas frases. Então, teve eu não vou lembrar quem foi, se alguém souber, pode colocar aí. Escreve aí. Escreve aí, que falou o seguinte: no futuro, todo mundo vai ter os seus 15 minutos de fama. Foi um autor, um filósofo, isso ele falou na década de 60, 70. Pô, é verdade. Hoje a gente tem o quê? É verdade. Instagram, YouTube, Facebook, a gente tem um monte de TikTok, todas essas redes sociais, e a gente tem os nossos 15 minutos de fama. Aliás, a gente tem muito mais do que 15 minutos de fama. Mas, o que é fama e pode ser um demérito também, um cancelamento, porque a gente tem que estar preparado para o que vai vir. Exatamente. Exatamente. E aí, pegando esse gancho, que entra o que eu faço da mentoria. Porque, então, só para contar a minha história. Então, eu me formei em Química, eu entrei na faculdade de Química pela USP, me formei. Gente, foi maravilhoso. Foi a faculdade que eu escolhi. Ninguém da minha família é químico, eu escolhi e fiz Química Ciência, tá? Nada contra os engenheiros, mas não era para mim. Então, não. Gente, não. Mas tudo bem. Mas você só aprendeu estudando, para entender que não era o que você queria fazer. Não, eu me formei, eu fiz química, porque as pessoas às vezes perguntam para mim, mas você fez engenharia química? Não, eu já entrei na faculdade, terminei, o que muita gente não termina, mais de 50% das pessoas desistem no meio do caminho. Terminei, gostava pra caramba, saí da Qual a fórmula da água? H2O, eu acho. Eu acho. Gente, certa resposta. se eu contar pra você que na época eu tinha tabela periódica decorada, você vai acreditar? Acredito. Sabe por quê? Você já é uma profissional, né? Ela estudou isso. Na nossa época, a gente tinha que decorar a tabela periódica. Hoje em dia, eu acho que... Conta aí pra mim aqui embaixo. Vocês estudam a tabela periódica? Vocês sabem o que quer dizer PR, por exemplo? Não sabemos. Eu acho que é prata. Tô certa? Não, errei. Não. É o quê? Prata é AG. AG. AG? É, porque Olha. vem do latim argentum. Assim como o ouro, gente, não é OU não, tá? É AU, que é áureo. Também vem do latim, tá? Bom, Áureo é o nome do rapaz que cuida do meu carro. Queria deixar um beijo pra você, que é uma tabela periódica também, eu não sabia. é um rapaz de ouro. Ele é. Inclusive, o salário dele é altíssimo. Olha, Vale que ouro. delícia. Olha lá, gente. Lembrando que eu não tenho carro. Né? Vamos ver. Então, o que aconteceu? Na verdade, eu decorei mesmo, porque quando a gente vai fazer, mesmo na época da escola, tal, você tem que decorar a tabela periódica, você tem que saber mais ou menos onde estão as coisas, mas eu sabia exatamente de cor, tá? E isso é uma coisa que eu tenho já há bastante tempo, então, não, gente... Você era uma estudiosa e... Mas sabe qual é o grande detalhe? Qual? Que aí você vai entender na minha próxima carreira? Você só decora o que você usa com frequência. Isso não se chama decorar, isso se chama entender. Então, por isso que eu decorei. Pô, eu fiz 5 anos de faculdade de Química, eu estudava integral, era o dia inteiro vendo a tabela periódica, o dia inteiro.
Você sabe, você falou uma coisa muito pontual que eu falo quando me perguntam em entrevistas, né? Que sempre a pergunta base é: Sil, você já teve branco no palco, né? Está atuando e esqueceu o que vai falar? E a outra é muito difícil decorar texto? E é o que eu falo, eu não decoro texto, eu entendo o texto, eu vivo o texto. Decorar já é a personagem vivendo. Então é o que você faz, eu vivo aquele texto. Então você viveu a tabela periódica. Com certeza, exatamente. Ela ficou não é homogênea, como que fala? Ela ficou já... Como que fala? Automática. Automática. Automático, é automático. É. Algumas coisas eu ainda sei onde ficam. Mas, gente, não vamos tomar aula de química aqui, não. Não, que não é o intuito, a gente Não, só e passou o por ele. povo, a matéria que o pessoal mais odeia é química. É muito engraçado. Eu fiz faculdade de química. Nossa, era a matéria que eu mais odiava na escola. Tá tudo bem, gente. Química e ciências é próximo. Depende da série. Tem uma parte das ciências que é biologia, tem uma Ok. parte das ciências que é essa parte da fórmula da água, tudo. Isso. Aí já é mais pra química. Mas quando a gente estuda os bichinhos, Aí é as plantas, é biologia. biologia. Certo. Exatamente. E aí, nesse momento, você lá sabendo tudo de tabela periódica, onde foi esse start aí para mudar? Ixi, a gente só tá no começo. Ah, meu Deus. Senta Tem que até ela vem amanhã pra tá história. aqui. Vocês estão com tempo, pessoal? Vocês têm tempo, gente? Tão, Então, só a então primeira vamos. parte. Saí da faculdade, fui começar a procurar emprego, não tive sucesso. Por quê? Porque eu não tinha experiência na indústria. Essa é uma questão, né? Pois é. Eu chamo de paradoxo do estagiário. O que é o paradoxo do estagiário? Todo mundo quer que você tenha experiência, mas ninguém quer te dar a primeira. E guarda essa informação, porque essa informação é importante. Então, eu passei por isso. E aí, gente, o que acontece? Eu estava com meus 22 anos, eu queria pagar minhas contas, eu queria ser independente, eu queria começar a trabalhar. Poderia ter sido filhinha de papai? Sim, poderia. E escutei muito isso. Por que você Da família. Não, dos amigos. Dos amigos. Por que você trabalha? O seu pai te sustenta. Sim, graças a Deus eu tive uma ótima vida. Eu sempre estudei em colégio particular, tive meu primeiro carro aos 18 anos. Tive, sim, uma vida muito confortável. Meu pai me ajudou pra caramba. E guarda essa informação. Gente, Guarda aí. Guarda aí. Ó a memória. Ó o suspense. Qualquer coisa, depois vocês voltam no vídeo. Quando eu falar, lembra? Vocês voltam, Tá. vocês vão entender. Marca aí a minutagem. Beleza. Então, aí eu fui fazer algumas coisas. Eu fui ser corretora de imóveis, eu não gostei. Fui dar aula de química, a escola não me pagava. Eu ri, mas é vergonhoso, porque é assim que o professor é tratado no Brasil. Gente, vocês Uma não das têm noção. profissões mais que deveriam ser, né, mais exaltadas. Gente, qualquer profissão passa por um professor. É, Qualquer uma. Qualquer uma. Até a não profissão passa por um professor. A pessoa que nunca vai trabalhar na vida, ela passou ali. Sim. Sim. Eu não quero trabalhar, que nem você. Se você tivesse escolhido ser filhinha de papai, como você diz. Sim. Você ia ter estudado? É necessário para todo mundo. É necessário. E aí eu falei, bom, vamos pensar, eu quero fazer uma coisa. Tinha gostado de dar aula. Estudei inglês a minha adolescência inteira. Cara, essa coisa vai servir para alguma coisa. Eu não vou falar o que eu pensei, mas essa porcaria, não é uma porcaria, mas só para vocês entenderem, vai servir para alguma coisa. E fui dar aula de inglês. E aí eu me apaixonei. Falei, gente, eu amo ensinar, eu adoro. Que gostoso. Só que tem um detalhe, eu dava aula para adultos. Não vai me botar criança e adolescente, gente, que eu tenho vontade, como eu falava para minhas amigas. Eu não tenho filhos, só tenho 2 caninos. Eu falava, gente, se Eu tenho tiver... 3 caninos, também não tenho filhos. Eu falava que eu gostava de criança com batata frita, assada no forninho, com uma maçãzinha na boca. Gente, não vai cancelar a Sil por causa disso. Mas eu acho que cada um tem a sua... Cada um tem o seu... A sua afinidade. Se você me coloca com 40 cachorros numa sala, gente, eu rolo com os cachorros. Não me coloca com uma criança que eu vou ficar desesperada. E sabe que você parece muito até com uma amiga minha, Vete Fabi, que ela é humorista de stand-up comedy e ela é veterinária também. E ela ama os cachorros, é a mesma história que você. Vete Fabi. Fabi. Aí. Tá lá, ó, gente. Então, Tá aqui. vendo? Tá. Fabi, já gostei de você, mulher. Já estamos ali, ó. Não, e vocês se parecem, tá? Energeticamente, são bem Bom. parecidas. É verdade. Então, fui dar aula de inglês. Comecei a dar aula, né? Não vou falar nome de escola aqui, dei aula em algumas escolas. Mas parece que quem apresentava era o Rodrigo Santoro. E comecei, até que eu entrei numa das escolas que foi a que eu fiz a minha carreira, eu fiquei lá por quase 10 anos. Uau! E aí, lá era uma escola basicamente para adultos, que você fazia inglês em 18 meses e a gente fica quieta.
tá? A gente tá de boa, não vou fazer propaganda. What about Famous? Não. Ah, eu sei! O que ela tá falando? That's all about fame. Esse mesmo. Opa, amava de paixão. Gazpacho? Sì. No, pero no mucho. Você mas viu? não era espanhol, não, Você gente. viu? Mas a didática é boa. A didática... Não vou falar nada porque não está me patrocinando, mas poderia falar. Deixa eu ficar quieta. Gente, vamos continuar. Depois que você deu aula nessa escola de inglês... Depois que eu saí de lá, a didática ficou ruim. Brincadeira. Mas eu dei aula nessa escola de inglês e... Você sabe, vou contar só um negócio com o professor de inglês, que até fez parte do meu stand-up uma época. Uma vez eu estava tendo aula, porque a didática na escola que eu estudei só podia falar inglês. Você não podia falar em português. Só que eu não falava inglês. E como que eu vou falar inglês se eu não sei falar inglês, né? E aí eu vi a professora se desdobrando para explicar. When I travel... Eu falei, ih, caramba, olha lá, é avião. I prefer windows. Não, a maioria das pessoas, como é que fala a maioria Most people. Most people prefer windows. Eu falei, ih, caramba, tá falando de computador. Agora entendi, vai, França. Ela, I prefer aisle. Certo? Que é corredor. Certinho. Só que aisle. E ela fez assim, eu entendi. Eu falei, entendi. Só que ela ficou nervosa. And you people, and you guys. E todo mundo em silêncio. I prefer aisle. I prefer and you. Eu falei, teacher! I prefer cebola. E meu apelido na escola ficou Cebola. Por que será, Não né? sei, Não sei. Mas terminou a aula, todo mundo riu, porque tava tensa aquele dia. Olha, então, eu conseguia, tá? Essa escola, como você lembra, era bimestral, não era semestral. Você tinha aula verdade. 2 meses e você fazia uma prova para você ir pro próximo nível. Eu conseguia fazer todos os alunos do primeiro nível, do básico 1, sair falando 100% de inglês. Eu não falava uma nada em português na minha aula. Uau. Tá? Fácil? Não, não é. Não é fácil, gente. Você vai chegar e falar assim, por exemplo, um professor fala, mas você conseguia isso como? Gente, é uma questão de método, é uma questão de didática. E eu falava para os meus alunos, no primeiro dia de aula eu falava o seguinte, aqui você pode fazer o que você quiser, você pode escrever, você pode catar o marker da minha mão e vir desenhar na lousa, você pode fazer mímica, você só não pode falar português. Legal. O que acontecia? As pessoas tinham que se virar. Sim. Com esse material, se você tinha estudado em casa, você já sabia toda a aula. Então, se você tinha estudado em casa e pego o teu Google Tradutor, que eu odeio até hoje, vou explicar depois por quê, gente. Quer dizer, não vou, porque senão não vai dar tempo. Então, senão... Vixe, a gente não tá nem no meio ainda. Meu Deus do céu! Então, o que acontecia? Se você tivesse feito a sua lição de casa, você já sabia o que ia ser a aula. E eu sempre mantinha na aula. Eu sou péssima em desenho, mas sempre fui boa de mímica. Uma vez, eu não sei se você se lembra... O que significa... Ai, agora me deu branco em inglês. Olha que porcaria. Talk to me. Não. I will help gente, you. Yeah. Eu esqueci. Olha, gente, well. tá vendo? Não tô mais vivendo o inglês, esqueci. Viu? Mas tinha lá que você tinha que entender o que era engatinhar em inglês. Falei, gente, você sabe... Engatinhations. Mas, então, eu falava para os meus alunos, usa os embromations. Isso. Porque aí eu consigo te ajudar. E também, lógico... how do you say não sei o que lá em inglês? How do you say copo in English? Beleza. How do you say ontem eu fui no banheiro, no shopping e eu adorei? Não, gente, não é assim. Então, eu dava também as ferramentas para os alunos. Então, aí, eu estava explicando engatinhar, os alunos não entenderam, engatinhei na sala. Qual o problema? Acho maravilhoso. Aqui o pessoal... Laís, levanta. Olha lá, engatinhando. Levanta, menina. Eita. Muito bem. Então... Bom, então aí falando das vivências e tudo mais, gente, o inglês era muito isso. O pessoal falava, como é que você consegue? Falar, tá vendo? Eu perdi uma palavra porque eu parei de viver o inglês. Exatamente. Eu não dou mais aula de inglês. Apesar de eu ainda ler muitas referências em inglês. Então tem um ganho para mim. Passei quase 15 anos trabalhando com isso. E sendo professora de inglês para adultos. E aí... eu esqueci. E com uma cobrança de tempo, né? Porque ali, como você falou, 18 meses, a pessoa tem que aprender rápido. Sim, mas eu esqueci de falar uma coisa, tá vendo? Eu amo a história, tanto que eu esqueço. Antes, logo que eu saí da escola, da faculdade, antes de eu ir dar aula de inglês, eu tive meu primeiro negócio, eu tive um pet shop. Eu sou apaixonada por cachorro. Eu tive um pet shop. Então, você imagina, 23 anos, nunca tinha trabalhado, porque eu tinha estudado até então, que eu falei que meu pai conseguia me bancar. Fui ter um negócio numa família, ninguém é empreendedor, todo mundo é CLT.
E por bem ou por mal, meus pais deixaram na minha mão. Toca aí. Uau. Foi bom, muito bom. Mas também teve o lado péssimo. Por quê? Porque eu não sabia o que fazer. Gente, eu não tinha noção que existia Sebrae, eu não tinha noção que existia curso. E se você está querendo ser empreendedor, não é simplesmente você chegar e vou abrir um negócio. Claro, Não. você pode começar às vezes assim, vou abrir um negócio? Pode, mas você tem que estudar. Porque se você quer ter dinheiro, quer ter lucro, quer escalar, você precisa estudar. Ó, o professor aí de novo, né? Escalar vendas, exatamente. Sim. Senão você vai ficar, né? Se você abre uma barraquinha sei lá, de um sanduíche, não estou generalizando aqui muito nada, mas você não vai sair daquilo, você só vai ficar naquilo se você não estudar. O sanduíche, vou pôr alguma coisa para beber, enfim. Se você não tiver um business plan do teu negócio, você tem que planejar. Exato. Você tem que saber onde você quer chegar, não é? Exato. Eu quero abrir um negócio. Pronto, já não tem plano, já não tem planejamento. Exato. Porque você já abriu. Você quis abrir, abriu. E aí? E aí? Então, eu tive que fechar o pet shop, inclusive era aqui perto, no Ipiranga. Então, eu tive que fechar por 3 motivos básicos. Primeiro, porque eu tive um problema de coluna. Segundo, porque eu sempre tive um pezinho na química e queria ficar. E terceiro, que foi quando levaram meu carro mão armada na frente do pet shop. Uau. O carro foi, eu fiquei, gente, foi. E isso trauma, né? E tudo mais. Isso, tudo que eu tô contando pra vocês tem tudo a ver com a mentoria, tá? Vocês estão achando que, ela tá viajando. Não, presta atenção que, como diz um grande mentor meu, tudo é aula. É verdade. Bom, então, fechei o pet shop, fui dar aula fiz aquelas coisas, corretora de imóveis e tal. Fui dar aula de inglês, fiquei 15 anos na aula de inglês. E aí, fui coordenadora pedagógica também. Então, coordenadora pedagógica é um cargo de confiança. Então, eu já comecei a entender uma coisa. Falei, gente, eu não tenho paciência para ficar num lugar 8 horas por dia. Entre as 8 sai às 6. Então, gente, se você... E coordenar é gerir pessoas, né? Também. Gerir pessoas não é uma tarefa muito fácil. Não. Então, se você que está assistindo fala, putz, eu detesto ficar no lugar das 8 às 6, calma, você tem salvação, viu? Por mais que os seus pais falem assim, mas você não para em emprego nenhum. Calma que a tia vai te ensinar. Então, vamos lá. Então, o que aconteceu? Eu tinha o meu horário, eu fazia o meu horário. A aula de inglês, eu não ficava 8 horas, mas eu tinha horário para começar, principalmente para começar. Então, eu tinha uma turma às 7 horas, eu tinha que começar às 7 horas. Eu não dava aula das 7 até às 6 da tarde direto, não. Eu dava aula no comecinho da manhã, na hora do almoço e à noite, que é quando o pessoal não está trabalhando e está indo fazer inglês. Certo. Perfeito. E aí, com essas técnicas que eu estou te falando de engatinhar na sala, tudo, eu percebi. E eram 2 meses. Então, o que acontecia? Quando ia mudar de turma, né? Então, a gente pegava a turma de outros professores, porque era uma política da escola não repetir professor. Os outros professores chegavam para o coordenador e falavam assim, eu não quero turma que foi da Fabi, não. Eu não quero. Essa turma é muito difícil, essa turma é muito exigente, essa turma não sei o quê, eles perguntam, eles isso... Cara, você encorajava as pessoas, Muito. Né? Por quê? Porque o inglês... eu posso te ensinar, mas se você não praticar, se você não fizer a sua parte em casa, não vai ter jeito, gente, não tem milagre. Infelizmente, ainda não inventaram um microchip, porque eu colocaria não do inglês de alguma outra coisa aqui. Não tem. Você tem que ter o seu esforço. Exatamente. Com isso, eu comecei a pensar, falei, eu poderia, então, ajudar esses professores a desenvolver melhor a aula. A didática, né? Exato. Você desenvolveu uma didática muito pessoal, né? Sim. E eu conseguia personalizar, mesmo estando em grupo, eu conseguia personalizar para cada aluno dentro da minha sala. Foi aí que eu virei coordenadora. Trabalhei como coordenadora, tudo. Só que, gente, existe um grande abismo entre pedagógico, que é a parte do ensino, e financeiro. Tá? Então, é uma coisa que eu conto, que infelizmente aconteceu. Uma vez eu tive que reprovar uma turma inteira, eram 7 alunos, eles realmente não tinham condições, tá? Existiram alguns outros fatores, e os 7 alunos foram na dona da escola e falaram, se você me reprovar, a gente vai cancelar. E aí, ela virou para mim e falou assim, você não pode reprovar. Aí eu virei e falei para ela, pedagogicamente falando, tal, não sei o quê. Ela virou para mim e falou assim, se nem escola pública reprova, a gente também não vai reprovar. E aquilo me deu um baque. Falei, olha como está a educação do nosso país. É um curso de inglês? Tudo bem, gente, mas é a educação. O que eu comecei a pensar? Falei, não, gente, eu mesma vou... É uma lacuna que você pensou que você podia preencher aí. Então, você começou a ver que tinha déficit. O que eu comecei a pensar? E se eu tiver a minha própria escola?
E aí eu fui olhar para abrir uma franquia de escola de inglês. É um valor de investimento relativamente alto. E aí eu resolvi abrir uma franquia, por incrível que pareça, de aulas de reforço. Isso foi 2015 já, tá, gente? Já estamos chegando. É infoproduto? Não, pessoal. Pessoal, você ia pessoalmente. Gente, vocês entendam uma coisa. Há 7 anos, 2015, a gente está falando de um espaço de tempo muito curto. Muito. Não existia a aula EAD estava começando. Era tudo presencial. A gente não tinha nem noção que ia ter uma pandemia em 2020, a gente não tinha nada. Então é outro mundo, gente. Exato. São 7 anos, mas é outro mundo. Bom. Não, eu posso te pedir um Claro. minutinho? Já que o papo tá tão bom, eu posso pedir uma pizza aqui pra nós? Você aceita? Ai, gente. Aliás, cadê o pessoal? Ah, ele é ali, o Evandro da Bela Noite tá aqui. Vem cá, Evandro. Aliás, a Bela Noite, você que falou dos eventos que a gente estava falando aqui, pode levar para sua casa. Vai lá fazer a festa, bodas de ouro, bodas de prata, casamento. Leva o Evandro. Fazemos todos os eventos. E eu achei incrível pelo seguinte, monta a torre de pizza, né? Fica lindo no evento. E as pizzas são super fininhas, crocante. É incrível. Eu vou falar porque eu já comi todos os sabores. E agora, qual que você trouxe para nós, Evandro? Eu trouxe uma bauruzinha. Bauruzinha. Tá querendo, né, Fabi? Lógico. Mozzarella, Tomate e cereja. tomate cereja e presunto. Eu quero um pedacinho. Então, ó, aqui embaixo já tá aparecendo os contatos do Evandro. Contrate, porque eu recomendo. Ele leva toda a estrutura, não sei se está dando para aparecer bem aí. Bela Noite, vai receber muito bem seus convidados. E até a sogra diz que você serve, né? Serve até a sogra. Então vale a pena. Eu quero o meu pedaço de direito, Evandro. Obrigada, viu? Gente, essa pizza É demais, né? demais. Você comeu qual? Qual que você experimentou? Olha, gente, eu já experimentei essa de Bauru, que é fantástica. Comi obrigada. até de abobrinha, eu que sou nada fit, nem um pouquinho fit, nada. E a de abobrinha é maravilhosa. Gente, a de abobrinha também é maravilhosa, todas são maravilhosas. Vou até comer o meu pedaço que é de... Como que é? É meu de direito. Não tem o Edward Mão de Tesoura, que a gente tem o Evandro Mãos de Fada, né? Porque, gente do céu, que delícia! Maravilhoso, Evandro. Muito obrigado. Obrigada, Evandro. Bela Noite Gastronomia. Leve para o seu evento, para sua festa. Muito obrigado. Aliás, um beijo aqui pro meu amigo que está presente, Robertinho013, que me indicou o seu serviço. Muito feliz de ter você aqui. Obrigado. Beijo, Robertinho. Obrigado pela indicação. Agora nosso papo vai ficar mais... como é que fala? Agradável. Ai, gente, eu preciso falar, eu não posso comer. Pode, a gente come e fala. Não, mas vamos lá, ainda tem... Senta que lá vem história, conhece? Senta Bom. que lá vem história. Bom, eu fui ter minha franquia, abri a franquia de aulas particulares. E como eu tinha feito, ó, gente, posicionamento é isso, tá? Eu tinha sido professora de inglês por muitos anos. O pessoal sempre me perguntava, é aula de inglês? É aula de inglês? Eu falava, não, é aula normal, de coisa. De escola. Reforço. De reforço. Beleza. Bom, eu sei que eu abri a franquia em fevereiro. Em novembro, foi inclusive, dia 26 de novembro, vai fazer agora 7 anos, foi um dos piores dias da minha vida, que foi o dia que eu perdi meu pai. Sinto muito pela sua perda. Obrigada. E, gente, hoje eu consigo falar sem chorar. O meu pai foi um cara extraordinário e ele era... Eu brinco, né? Eu perdi 2 vezes. O meu pai e o melhor financeiro que eu podia ter na minha vida. Ele era o financeiro da minha empresa. Olha. Claro, o que me devastou não foi o financeiro da minha empresa. Claro. Então, o que aconteceu? Depois que ele faleceu, ele simplesmente saiu e não voltou mais. Ele teve um infarto fulminante. E eu devolvi a franquia e passei 1 ano, de 2016, de cama, depressiva. Morando na casa da minha mãe. Morando na casa da minha mãe, porque eu sou filha única. Com, na época, meu marido e um dos meus cachorros, o outro ainda não existia. Peguei minhas coisas e fui morar na minha mãe. Nossa. E depressiva, com mãe, marido e todo mundo me cobrando. A minha mãe e meu marido me cobravam de sair da cama e as pessoas me cobravam de eu cuidar da minha mãe. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você conhece alguém que perdeu o marido ou a esposa e eles têm filhos, lembra que os filhos perderam o pai ou a mãe. Isso quase ninguém lembra. Então, as pessoas me cobravam de cuidar da minha mãe num momento que eu não conseguia cuidar nem de mim mesma. Tá?
E a minha mãe é um anjo na minha vida e, nossa, então eu não posso nem falar nada. Minha mãe, graças a Deus, de acordo com a fé dela e com a minha também, a gente conseguiu passar, né? Um momento muito ruim, mas conseguimos dar a volta por cima. Então, eu devolvi a franquia, porque eu não conseguia mais administrar. E aí, no final de 2016, depois de muito ouvir, eu já tinha voltado a morar na minha casa, já tinha comprado meu segundo cachorro. Gente, eu tenho 2 cachorros, 2 luluzicos. Um de 5 quilos que chama Conan, o bárbaro, e o outro de 7 quilos que chama Loki. Não, aliás, eles têm que ser amigos. Os meus também são Lulu da Pomerânia. Aliás, meus filhos, um beijo. Squant, Belinha e Bruce. São meus 3 filhos. São peludos. Lindos, gente. Lindos também. E, gente, ó, Lulu da Pomerânia, nem todo Lulu é amigável. Os meus não são, por exemplo. Você viu? Na verdade, um é e um não é. O Conan é super amigável. Sabe quando você fala que o cachorro, ele tem a cara do dono? Sim. Pois é. O Conan é que nem eu, todo dado. O Loki é antissocial, que nem meu ex-marido. Cada um puxou pro lado. Pronto. Mas, gente, é normal. E aí, então, eu voltei pra minha casa e falei, bom, vamos continuar. E continuei dando as aulas particulares e tudo mais. E aí que a coisa começa. Buscando ânimo, força pra continuar. Gente, de 2017 até agora, aconteceu muita coisa na minha vida. Então, em 2017, eu conheci o que a gente chama de treinamento de quebra de padrões. O que é esse treinamento? É um treinamento que você passa um dia em um lugar fechado, tudo, com pessoas que são responsáveis e que elas fazem com você o seguinte, elas quebram alguns padrões na sua vida. Ou seja, eu estava muito desanimada da vida por causa do meu pai. Então, eu fui nesse lugar, eu consegui perdoar o meu pai, pedir perdão pro meu pai, eu consegui, ao invés de sobreviver à morte do meu pai, eu consegui aceitar e começar a viver a minha vida. Então, isso é uma coisa que aí eu falei, mano, eu sou meio... não sou meio das quebradas, não, mas de vez em quando eu uso uns mano. Falei, cara, tem alguma coisa nisso daí. Um dia, tá, gente? 12 horas. Uau. Falei, não, tem alguma coisa. E aí eu comecei a estudar Porque sobre você isso. transformou. Então você Total. queria entender por que transformou e criar o seu produto que você já está colhendo durante aí sua trajetória. Exatamente. O que aconteceu? Depois disso, eu comecei a estudar sobre um monte de coisa. Comecei a estudar sobre programação neurolinguística, a famosa PNL. Adoro PNL. Comecei a estudar sobre comportamento humano. Nossa, eu comecei a estudar sobre neurociência. Fui fazer uma pós-graduação em neuropsicopedagogia. Eu brinco que eu abandonei a psicopedagogia e fiquei nas neurociências, porque eu sou cientista, cara. Lembra da química? Sou cientista. Então, da cientista, neurociência, aí eu comecei a estudar. Fiz muitos cursos, não tô aqui para falar de títulos, já que a gente já vai falar dessa parte da mentoria. Então, assim, fiz muito curso, adoro ler, como eu disse, eu leio muitas referências que estão em inglês, ou seja, tem muita coisa que ainda não chegou no Brasil. Então, eu leio e gosto de aplicar isso nas pessoas. Você traz as novidades já de forma aplicada. Com certeza. Legal. E aí foi isso. Aí depois de 15 anos de professora de inglês, eu falei, cara, a minha sala de aula ficou muito pequena. O que eu quero agora? Eu quero transformar. Porque o maior problema dos alunos de inglês é acontecer alguma coisa lá na infância. Então, quando o aluno chega para mim e fala assim, eu não gosto de inglês, eu tenho medo, eu não sei falar porque eu já fiz 1000 escolas, eu falo, quem chegou para você e falou que você não podia falar inglês? Normalmente foi alguém lá na infância, algum professor, algum pai, alguma figura de autoridade. Fui estudar sobre isso também. Então, estudando sobre tudo isso, eu criei essa mentoria de transformação de vida. Que trabalha os traumas, os bloqueios também das pessoas. Por que eu falo que é transformação de vida? Quantas transformações, por que eu contei toda a minha história? Gente, não é ainda tudo, tá? Mas por que eu contei... Você contou resumidamente para exemplificar, né? Por que eu contei e por que eu posso fazer essa mentoria com você? Porque eu já passei por muitas transformações. Aí você fala assim... Qual a sua maior transformação? Que você acha que foi a grande transformação na sua vida? Hoje eu agradeço, não. Hoje... eu entendo que se o meu pai não tivesse falecido há 7 anos, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Essa foi a minha maior transformação. Você sabe que eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos, né? E eu sempre falo que foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, por motivos óbvios, né? Que era um pai incrível. E também a melhor coisa, porque possivelmente eu não estaria aqui. Né? A luta, a batalha, a história, o caminho talvez fosse outro, né? Então... eu entendo exatamente o que você está falando. Exatamente. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para você falar isso, para eu falar isso,
Eu tenho certeza absoluta que a maioria tá pensando, nossa, mas então você não ama o seu pai, sua mãe? Imagina. Não é amor. E pra gente conseguir desapegar do amor e pra falar que foi a melhor coisa que aconteceu, apesar de ter sido a pior, é muito estudo, é muito tempo, é muito autoconhecimento. É aceitação, né? É o É que você muito disse. autoconhecimento. E como que você faz o seu trabalho? Claro que você não vai dar os segredos, né? Que é só quem fechar a mentoria contigo, te contratar. Mas só para a gente ter um cenário, um panorama geral. Como funciona? É a pessoa te procura, Sim. você faz uma anamnese da história dela. Fazemos, exatamente. E aí, qual o próximo passo? Gente, então é assim, ó, é personalizado. Ok. Então, pode ser que você... todo ser humano tem um... Qual é a nossa grande missão, na verdade, aqui na Terra? Evoluir. Ponto. Agora, o que é evoluir pra você é diferente do que é pra mim, do que é pra ela, do que é pra ele, do que é pra ele. Sim. É diferente. É. Tá bom. Quando você deita na cama à noite, você dorme, você tem tudo o que você quer? Você é tudo o que você podia ser? Você faz tudo o que você queria fazer? Duvido. Porque se você respondeu sim para as 3 perguntas, pode morrer. Desculpa. Porque você não tem mais nada para fazer aqui na Terra. A gente tem que ser grato pelo que a gente tem e pelo que a gente conquistou, sim. Mas a gente tem que sempre olhar para frente e querer mais. E aí eu não tô falando de ter, eu não tô falando de coisa material só. Coisa material é importante sim, dinheiro é importante sim. Claro. Mas eu tô falando também de ser. Quem você quer ser? Você quer ser uma pessoa melhor para um filho, para um sobrinho, no meu caso, até para os meus cachorros, para minha mãe, para outras pessoas. Porque eu vou falar para vocês, a coisa mais gostosa que eu já ouvi na minha vida foram os meus alunos chegar e falar assim, teacher, depois que eu tive aula com você, eu comecei a amar inglês. Uma pessoa que falava para mim que odiava. Olha, Então, isso é bom. Você quebrou o paradigma. É aí. exatamente. Por que eu coloquei como mentora de transformação de vida? Porque você vai chegar para mim, você vai conversar comigo, a gente vai conversar que é a anamnese, eu vou entender. E tem gente que fala assim, eu tenho um vazio aqui dentro, mas eu não sei nem do que é. E eu também vou te ajudar a entender isso. Eu vou te ajudar a descobrir. Depois que a gente descobriu... E cada pessoa tem um tempo desse processo? Ou varia ou não? Ah, são 3 meses, Sil. Como funciona? Varia um pouco, porque o que acontece? O coaching, ou a mentoria, como eu chamo, né? Eu gosto muito de mentor. Eu prefiro mentor porque o coach, infelizmente, tem um estereótipo... com perdão da expressão, todo zoado aqui no Brasil. Então, mentor então, a mentoria, ela tem um tempo para começar e para terminar. Por quê? Porque o mentor não vai ficar com você o resto da sua vida. Então, o mentor, ele vai naquele ponto e vai te ajudar a superar aquele ponto e vai te ensinar como você não voltar. Vai trabalhar. Exatamente. Então, depende das pessoas. O máximo que você fica comigo são 10 sessões. Então, o máximo que você fica comigo, como eu faço quinzenal, o máximo que você fica comigo são 5 meses. Certo. Mas quando eu falar com você, eu vou conversar com você e vou falar, olha, para esse, o que você me passou, você quer resolver isso, isso e isso. Então, você vai ficar comigo, no mínimo dos mínimos, 4 sessões, 2 meses e no máximo 10. Mas eu vou te passar isso na nossa anamnese. Ok. Tá? A anamnese, gente, só para vocês terem uma ideia, a anamnese eu não cobro. A anamnese, ela é gratuita. E aí, quando você fecha, você tem mais 4 ou até 10 sessões. Ai, que ótimo. É exatamente isso. Por quê? Então, já pode te procurar. Já está aparecendo, inclusive, aqui embaixo, todos os seus... Instagram, mas depois você vai repetir de novo. Claro. Mas tá aqui embaixo, tem tudo escrito. Gente, no direct, eu não sei se está aparecendo no WhatsApp, também pode chamar no WhatsApp, perfeito. WhatsApp. Tá bom? Então, o que acontece? Acabei de falar, deu branco. Olha que beleza, de vez em quando acontece. Vamos aproveitar, então, esse momentinho? Vamos. Toma uma água, come uma pizzinha. Quero aproveitar você que está assistindo aí. Pega o teu celular, já aponta o QR Code, está na tela. Já vem para cá conhecer um pouquinho da Maga Sil Esteves. Maga Sil Esteves é uma parceria da Sil Esteves. Essa mulher maravilhosa. Com o Magazine Luiza, que também, Luiza é uma mulher maravilhosa. E nas redes a gente tem essa plataforma chamada Magazine Sil Esteves, que é a parceria Magalu com Sil Esteves. Você compra com a garantia da entrega da Magazine Luiza, com as marcas renomadas, com garantia de entrega, enfim, só clica aqui, vem no QR Code, tem produtos exclusivos aqui que só tem
promoção e preço bom aqui no meu QR Code. Então, vem com a câmera aqui, então, clica. E se eu tô sem celular? Esse é o momento de você comprar o seu celular com desconto. Então, vem. Mas estávamos falando da sua mentoria. Bom, Então, a pessoa até prazo máximo de 5 meses para aquele ponto que ela, né, fez a anamnese com você ser resolvida. Aí vão outras fases que virão, certo? com certeza. Então, assim, eu vou... E outra, lembrei, a anamnese também é o seguinte, gente, entenda uma coisa. Por que o coach também acabou tendo essa má fama? Porque existem coisas que não é um mentor ou um coach que vai resolver. É um psicólogo, às vezes até um psiquiatra. Nessa anamnese eu consigo saber disso, tá? Então eu costumo falar, e muita gente me E pergunta. de repente você já direciona também, né? Direciono, porque eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga, eu não estudei para isso, tá? Então, o que acontece? Muita gente me pergunta, qual a diferença de terapia e mentoria? Tá? E eu gosto de fazer uma analogia muito legal. Não sei se você já ouviu falar em remédio de homeopatia. Oh, lógico. Aquelas bolinhas que a gente toma, ou às vezes é líquido, beleza. E o remédio de alopatia, que é aquele que a gente está acostumado a comprar na farmácia. Quando você está com uma febre, tá? Existe uma causa dessa febre e tal. Mas o que você quer naquele momento? Você quer passar aquela febre. Sim. Então você vai e toma um antitérmico. Pum, acabou. Depois você vai e pode ir para a homeopatia para você se tratar. Então, a terapia é a homeopatia. Ela vai lá na raiz da coisa. Só que quando você tá mal, você não quer saber de raiz de nada. Você quer passar aquela Que febre. cure rápido, você quer sentir dor, né? Mentoria. Ok. Então, a mentoria e a terapia, elas podem ser feitas juntas. Elas podem ser feitas uma após a outra. Porque a terapia, normalmente, a gente leva anos fazendo terapia. E, gente, a terapia, a gente sempre vai ter alguma coisa a mais. Tem a constelação familiar também, que é um tipo de mentoria, tá? Eu não faço a constelação, mas eu uso algumas ferramentas da constelação também. Entendi. Tá? Legal. Então, qual é um dos grandes diferenciais? Eu converso com você, eu consigo ler o que você está me passando além das palavras. Isso através dos meus estudos, através da Você minha... faz uma leitura corporal também, não é? Que legal. Uma leitura energética. Ótimo. É muito interessante. Eu Adoro. tenho uma intuição bem aguçada. Então, assim, por isso que é mentora de transformação de vida. Quando Porque você tem entrou várias... aqui, você sentiu alguma coisa? Que aí a gente é o momento de falar. Não é esse tipo de energia, Ah, não. bom, porque se qualquer coisa a Tati está ali, a gente pode demitir. Ah, a gente pode... Não. Não precisa demitir ninguém hoje, tá? Tá ufa. todo mundo bom, Se uma livrou, energia hein, Tati? maravilhosa, Ai, que assim, bom. não tem o que reclamar. Graças a Mas Deus. quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa ela tá aberta, você consegue sentir algumas coisas que a pessoa às vezes ela não fala ou às vezes ela não sabe como se expressar. Isso eu consigo, tá? certo. Então é por isso que eu consigo. Então a pessoa às vezes fala uma coisa, eu falo, você já pensou? Gente, entenda uma coisa. Eu não vou obrigar você a fazer nada. Você vai- Mas eu posso te dar sugestões. Você já pensou em fazer Ótimo. tal e tal e tal coisa? E o que eu vejo? Eu atendo homens também, mas o que eu vejo muito das mulheres, tá? Primeiro, as mulheres são as que mais procuram. Os homens, eles têm um pouco de receio, não sei se receio, vergonha, não sei, de procurar ajuda. E a mulherada, o que acontece, gente? A gente, pra tomar uma... Aqui não tem. Sabe aqueles joguinhos do jacarezinho que você batia com os negocinhos? Sei, A gente, sei. quando toma uma dessa, a gente desiste do nosso objetivo. A mulherada, a maioria, assim, não tô falando de regra, mas a grande maioria, assim. A primeira que você toma, você fala, ah, não, eu não sou boa pra isso. Ah, não, Você não quer era pra ver quantos fazer. galos eu tenho aqui na minha cabeça? Então, o que Esse que é o eu diferencial. vejo? Exato. É isso. O mentor, ele pega na tua mão. O dia que você tomar a porrada, que você falar, vou desistir de tudo, você liga pra sua mentora, você entra no grupo, porque a gente faz um grupo, você fala, WhatsApp, gente, eu né? quero desistir. Exatamente. Certo. E aí, o que você vai ter lá, além da sua mentora, as outras pessoas que estão participando, que vão falar pra você, não desiste, é só uma fase. Isso é muito importante. O pessoal chama de rede de apoio. É uma rede de apoio, sim, porque a gente precisa, a mulherada principalmente. Verdade. Uma vez eu assisti no Saia Justa, gente, eu não acreditei nisso, né? Tem muita mulher que ela fica num casamento não por causa de dependência financeira, é de dependência emocional. Total. E a dependência emocional do seguinte, ela quer a aprovação de alguém do sexo oposto.
E não precisa necessariamente ser marido. Às vezes ela consegue se divorciar, mas ela tem isso com o chefe, ela tem isso com o filho, com o irmão, Ela com tá o sempre pai, dependendo emocionalmente de alguém. de uma pessoa do sexo Masculino. masculino. Então, assim, isso também a gente constrói. Porque eu te falo, eu demorei, mas, como eu falei, meu ex-marido, eu demorei, eu também me divorciei. Não sou pró-divórcio, eu sou pró-casamento. Mas chegou um momento na vida que eu me divorciei. E, aliás, que eu esqueci de falar, a história do meu divórcio vai sair no meu 4º livro. Uau, já está no seu 4º livro. Eu já lancei 3 livros, tá? Uau. Que, se vocês quiserem, eu vou falar um pouquinho deles rapidinho. É só entrar no meu Instagram e falar, quero os livros. Eu tenho 3 agora. Um que chama Os Poderes da Mente, que eu explico de uma forma super simples o que é o poder da mente, que tanto as pessoas falam. Não uso termo científico, nada. Eu uso coisas do dia a dia. É um capítulo. O segundo chama Coaching para Líderes e Empreendedores. Olha. Mas eu não usei para empreendedor, eu usei para mulherada. O meu capítulo fala como a mulherada vai ser líder de si mesma. Que legal. Então você vai ser uma líder de si mesma. E aí, se você quiser empreender, perfeito. Se você não quiser, se você quer continuar no CLT ou no concurso, não tem problema nenhum. Mas você é líder de você mesma. E o terceiro chama Mulheres Diamantes, que eu contei, uma boa parte da minha história que eu contei aqui tá no livro, mas eu conto... Só que lá tá mais detalhada, né? E eu falo um pouco do legado que tem o meu nome, o Vaz, né? Como vocês podem ver, É eu parente sou... do Cal? Não, Cal Vaz? não, Vaz... Ok. Vaz é um... Vaz, tia merda, se Esteves, não tem nada de Carlos aqui. Entendi. Porque, sabe que Karl Marx... Não, Karl Vaz, né? Não sei se é Karl agora, mas é Karl, sim. Foi o inventor da lente telescópica. Sim. Que é usada... uma das minhas formações também é técnica em ótica, né? Então, é usada nas... primeiro foi a lente da lupa lunar e depois virou lente para óculos. Não, gente, não é. Não sou nem da cerâmica Vaz. Não, também. Vaz é um sobrenome super comum na Alemanha, tá? Ah. E o meu se escreve W-I-S-S, são 2 S's. Tem Isso. alguns que escrevem com S só, e alguns que escrevem com SZ, e alguns que se escreve beta. Eu não vou dizer por todos, mas a grande maioria vem do Vaz, e os judeus precisaram mudar por causa da Segunda Guerra, então alguns deles mudaram a grafia, tá? O meu avô, se eu deixar isso não falar isso, meu avô se revira no túmulo e aparece aqui, gente. A nossa família é família de católicos, tá? Então, assim, a gente não mudou por causa disso, apesar que os meus bisavós vieram pra cá. O meu avô nasceu em 1915, meu avô não tá mais vivo, né? Tá lá de lá de cima me assistindo. E então eles vieram da Primeira Guerra, né? Por causa da Primeira Guerra eles vieram aqui pro Mundial, Brasil. olha. Isso, aí eles vieram aqui pro Brasil. Refúgio de Sim. muitos, né? Brasil foi berço de muitos aí. Foi. Que mais? Não, é que estão me fazendo sinal. Tá acabando o programa, é isso? Ah, meu Deus do céu, tá acabando o programa. Então estamos chegando no momento da pergunta final, que eu faço para todos os meus convidados aqui. Sim. Sucesso a tiracolo é o nome do programa, né? A tiracolo, para quem não sabe, é aquela bolsa que a gente carrega perto, né? A tiracolo. E te pergunto, qual o seu segredo de sucesso? Qual o que você carrega pertinho de você que você fala, Sil, esse foi o meu estalo, esse é o meu segredo de sucesso, eu quero perto de mim sempre. O que é? Gente, o que você precisa carregar aqui é você. E como é que você faz para carregar você? É se autoconhecendo. É sabendo quem é você, é sabendo como se posicionar. Muitas das coisas que eu falei da minha história, vocês perceberam quantas coisas eu era fora da caixinha, eu era fora dos padrões, diferente de todo mundo. E se eu realmente não tivesse a Fabi Vaz aqui, a tiracolo, eu não teria chegado onde eu cheguei. Fácil? Não é. Mas é totalmente possível. E para deixar só uma frase para vocês saberem, não é nem uma frase, é uma estatística. 80% dos americanos, principalmente os empresários bem-sucedidos, praticamente todos, mas 80% da população geral tem um mentor. Então, se você perguntar, ter mentor é coisa de luxo? Hoje em dia, não. Porque se você quer dar um passo daqui até aqui, o mentor ele te ensina a fazer esse caminho sem você errar, ou errando bem menos, num tempo menor, e que você tem aquela pessoa que se você tropeçar e cair, ela tá lá para te ajudar a levantar.
Só que tem um pequeno detalhe. Se você não fizer nada, a mentoria não dá certo. Porque quem tem que fazer é você. A gente só tá do lado. Exatamente. Não, perfeito. Cara, assim, foi tão gostoso, né? Laís, entra aqui. Ah. Receba da nossa mão um presente pra você especial. Do meu parceiro, que legal. Marcelo da Caricaturando. Um beijo, Marcelo, que faz todas as minhas caricaturas. Ai, que lindo! És tu, mulher. Sou eu! Gente, eu fiquei a cara do meu pai na caricatura. Jura? Graças a Deus, ele é lindo. O Marcelo Ai, realmente, amei, ele é um super amei, artista. amei. Espero que tenha gostado de verdade. Mas tem uma coisa. Ah. Eu também tenho um presente pra você. Não acredito. Não acredito. Tenho. Você pensa que é só você que dá Ah, presente? não, para. Eu ia até perguntar do livro. Eu falei, não trouxe pra gente ver? São os 3. Mas é presente? É. Pra você. Ai, muito obrigada. Eu quero dedicatória depois. Lógico, tá? é claro. Então, tô recebendo aqui Os Poderes da Mente, pela Literary Books. Tá à venda onde que as pessoas compram? Pelo seu Instagram? Gente, entra no Instagram, porque se você é daqui de São Paulo, você recebe os 3 numa promoção maravilhosa e autografado. Se você não é de São Paulo, eu passo o link do site pra vocês. Perfeito. Então, de São Paulo, já fala direto, já compra os 3, pessoal. Olha, Mulheres Diamantes. Desistir nunca será uma opção. Ah, essa é a minha cara. Pois é. Gente, esse livro foi interessante porque são 3, né? São 3 versões do Mulheres Diamantes que foram lançados juntos. Quando a gente escreveu, existem os outros 2, né? Eu não vou lembrar agora qual que é o subtítulo. E quem escolheu foi o rapaz da revisão. E aí ele colocou a minha história como esse desistir nunca será uma opção. Nossa, adorei. Adorei. E aqui o último da trilogia, Coaching para líderes empreendedores, coordenador e prefaciador. Tá, querida? Moisés Ribeiro, não fui eu. Gente, todos esses são um capítulo, tá? Um capítulo meu, falando um pouco da minha experiência. Esse aqui conta a minha história. E... Maravilhoso. É fácil de comprar. Entra no Instagram, já recebe, se é de São Paulo, já recebe os 3. Uma super promoção, não é isso? Dependendo de onde for, mas recebe até in person. Olha, ela mesmo vai entregar. Querida. Olha lá, Entra, gente. toma um café. E agora eu vou finalizar com outro presente pra você. Ah, você tá Tô brincando. falando sério, as flores. Ai, que Da Carol linda! Flores, com todo Gente, carinho. olha que linda! É demais. Carol, Muito. um beijo Nossa, imenso. muito cheiroso, gente. Que cheiro. Deixa eu tirar daqui, Mas porque foi tá na minha maravilhoso frente. você falar que é cheiroso, porque eu sempre falo isso aqui, Gente, né? cheiroso, gostoso. Eu vou pegar, não vou esquecer, não. Não, você leva... olha que cuidado que a Carol Mimo. Flores tem. Mimo. Aqui, ó, Sati, Sucesso Tiracolo, o meu nome. Então, você vai fazer um evento de empresa, aniversário. Cara, olha Claro. que carinho você dá um presente desse para as pessoas. Falando em evento, não deu nem tempo de eu falar dos meus eventos, né? Não, é agora que eu vou dar essa tela para você falar os seus últimos recados. Deixa o seu @ dos redes sociais e já fala dos eventos também. Gente, é tanta coisa pra falar. É Eu vou fazer o muito. seguinte, ó, de terças-feiras às 21 horas no meu Instagram, eu tô fazendo lives com insights de livros, Que legal. tá? Então, provavelmente quando essa gravação for ao ar, eu já vou ter feito pelo menos 1 ou 2, e um deles eu já sei que vai ser Os Segredos da Mente Milionária. Não percam. Assista lá, vai ficar gravadinho, vai estar lá. E de quinta-feira, olha aí. E aí Agenda, olha a agenda. Ó, agenda. Quinta-feira eu vou fazer Papo Intenso com Fabi Vaz, onde eu vou fazer um programa com alguns convidados sobre o meu evento Intenso São Paulo. É um evento de palestras para palestrantes que estão começando, para quem já fez ou nunca fez curso, para palestrantes que querem ter uma presença de palco, querem aprender, tá? E para pessoas que estão, às vezes, querendo fazer um teste da palestra, tá mudando o produto, mudando o posicionamento. Isso é muito legal. Então, gente, e vocês palestram, tem uma mentoria antes comigo e com alguns parceiros também. Então, assim, entra no meu Instagram que você vai saber de tudo ali. Temos que combinar uma coisa com a minha palestra, hein? Que é o Transformando Sonhos em Realidade, que está circulando no Brasil. Aliás, estou muito feliz com a palestra. É muito gostoso, né? Você vê as Sim. pessoas depois no final te procurando e comentando Com como certeza. atingiu a elas, né? Porque às vezes as meninas falam, nossa, mas você pegou pesado ali, hein? Não sei o quê.
E parece que é pra pessoa mesmo, né? Com certeza. Vamos ver se a gente bate a nossa agenda de Vamos. você ir pro Intenso 3. Legal. Porque já, gente, não vai ser o primeiro, já é a terceira edição que eu quero fazer em março agora de 2023. Vamos ver se não vai estar em turnê ou qualquer coisa. Março, mês da mulher, ótimo mês. Então, aí Vamos vamos ver, combinar. gente, quem sabe. Ó, vamos ver quanto que vai dar aqui Vamos de... amadurecer essa história. amadurecer. Vamos, com certeza. Fabi, brigadíssima. Imagina, por ter obrigada a vindo, você. pelo seu tempo, por compartilhar a sua experiência. Obrigada Está a sempre você. convidada. E você, que está aqui conosco até agora, muito obrigado. Compartilhe essa live. Faz o seguinte, copia aqui. Vai lá no WhatsApp, vai. Tô esperando. Vai lá, já compartilha no grupo da família. E é isso que a gente quer. Gente, estamos terminando? Vai ter salva de palmas?